Quando se fala de Europa, mais especificamente de Alemanha, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Imagens como essa daqui. A indústria alemã carregando nas costas a economia da própria Alemanha é o motorzinho econômico por trás da Europa. Só que de uns tempos para cá, esse motor 23 mostrando sobre esse colapso do sistema econômico alemão depois de 2023. Pois bem, alguns meses depois, a grande mídia começou a trazer isso. Maio deste ano, Alemanha, motor econômico da Europa começa a falhar. Recessão na Alemanha. O que está acontecendo no país que é o motor econômico da Europa? Em junho deste ano, a Alemanha está arrastando a economia da Europa. Um mês depois, a Alemanha, antes o motor da Europa, perde força e tem dificuldades para crescer. Finalzinho de agosto, a Alemanha voltou a ser o doente da Europa. A economia alemã está em um momento de grande dificuldade e não há melhora à vista. Diversas crises expuseram fraquezas do modelo do país e as mudanças necessárias são desafiadoras. E o mais recente aconteceu agora, no início de setembro, divulgado pela própria mídia estatal alemã. Chanceler da Alemanha propõe pacto para ultrapassar a crise. O chanceler alemão Olaf Scholz, que é este senhor com tapa-olho que você está vendo nas imagens, disse o seguinte, abre aspas, isto não pode continuar assim. Os cidadãos da Alemanha estão fartos e eu também. E ele, inclusive, criticou, abrindo aspas mais uma vez, mofo da burocracia e o desânimo que tem pesado sobre a Alemanha nos últimos anos. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com a Alemanha? A economia alemã é dominada pelo setor industrial e 4 setores dominam o setor industrial da Alemanha: a indústria automotiva, a engenharia mecânica, a química e a elétrica. Quem nunca ouviu falar da Volkswagen e da BMW, a BASF, a maior empresa química do mundo, e também a Siemens, de parte elétrica? Só o setor de engenharia mecânica na Alemanha emprega 1.100.000 funcionários. Só que a economia alemã, que é puxada por todos esses segmentos que eu acabei de explicar para você, está atravessando por um período muito difícil. A grande dependência do setor industrial, que antes era orgulho e motivo de sorriso de orelha a orelha para os alemães, agora virou uma tremenda dor de cabeça. Mundialmente conhecido, o setor industrial alemão, ele não vende apenas para o mercado interno. Na verdade, o que mais é apetitoso, o filé mignon, são as exportações para outros países que não têm a mesma capacidade industrial alemã. Só que desde que teve um negócio chamado C-19, muitos países adotaram estratégias voltadas para defender a sua própria indústria nacional, protegendo contra indústrias como a alemã. Nas crises econômicas passadas, e a Alemanha não vai achando que nunca teve crise, não, pelo contrário, tem um histórico repleto de dificuldades. Se pega os últimos 100 anos, a Alemanha passou por muitos problemas econômicos, mas ela conseguiu contornar a situação muito por conta das suas fábricas. Sim, a indústria alemã tirou ela de diversos problemas ao longo dos últimos 100 anos, principalmente aproveitando a demanda insaciável do mundo pelos produtos made in Germany. Só que isso está com os dias contados. Uma mistura de problemas mostra para quem quiser ver, afinal de contas, em qualquer lugar do mundo sempre tem as pessoas que fecham os olhos para a realidade, que essa solução não vai mais acontecer. Isso que você está vendo na tela é o gráfico que mostra, desde 2018 até o momento que nós estamos conversando aqui, no meio de 2023, a indústria alemã e sua respectiva produção aqui em azul. Isso daqui foi o C-19, isso daqui não foi exclusividade da Alemanha, o mundo inteiro passou por isso. Só que tirando essa parte aqui do C-19, se você olhar de 2018 até 2023, o que está acontecendo com a produção industrial alemã? Pior ainda é o gráfico em vermelho, que mostra aquelas indústrias que são intensivas em energia, aquela indústria super pesada que consome muita energia na Alemanha. O que explica isso? Bom, são uma série de fatores. Primeiro, o aumento dos preços de energia tornou a produção de bens muito mais cara.
principalmente para aquela indústria que é intensiva em energia. Junto com isso, a inflação que pegou o mundo inteiro de calças curtas e prejudicou as economias do mundo inteiro, não foi diferente na Alemanha, e o aumento das taxas de juros. Estados Unidos e Europa estavam já acostumados a viver num mundo de taxa de juros quase zero. Não é mais o cenário. Muitos países, como eu falei agora há pouco, adotaram medidas de proteção à sua indústria nacional, e aqueles que não adotaram essas medidas, os consumidores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, não têm mais capacidade como tinham no passado de comprar os produtos alemães. Rob, mas a questão da Ucrânia e da Rússia, que como consequência a Alemanha se posicionou ao lado da Ucrânia, e aí, como resposta a esse posicionamento, a Rússia fechou o gás natural, não é uma das causas desse problema da Alemanha? Sim, as indústrias que utilizavam muita energia foram atingidas em cheio quando a Rússia cortou o fornecimento de uma fonte de energia mais barata, que era o gás natural russo. Só que a queda da indústria alemã não é culpa exclusiva desse corte da Rússia, tem outros fatores também. O governo atual da Alemanha, que está no poder desde 2021, é uma coalizão entre 3 partidos: sociais-democratas, verdes e liberais. Eles não vêm se entendendo desde 2021. Inúmeras crises internas devido a inúmeras divergências, principalmente em temas super importantes como a política econômica. Uma das principais bandeiras de um desses partidos, que é o Partido Verde, é a utilização da energia renovável na indústria alemã. O problema é que essas fontes de energia ainda são bem mais custosas que as fontes tradicionais. Isso, claro, impacta no custo de produção da indústria alemã. Outro fator é o encarecimento da mão de obra. Quanto mais você paga para os seus funcionários, claro que vai ficar mais caro o seu custo de produção. E a mão de obra na Alemanha, ela não é barata. E além disso, ela também é escassa. Está cada vez mais difícil você encontrar alemães que são capacitados para exercer certas funções dentro da indústria alemã. Isso se soma ao custo de produção, portanto, torna cada vez mais caro os bens da Alemanha, fazendo com que a competitividade deles, mundo afora, se torne cada vez menor. E a demanda pelos produtos alemães, tanto fora quanto dentro da Alemanha, está caindo. E como a Alemanha e os cidadãos alemães dependem muito da indústria, o efeito é cascata. Em tempos de demanda global fraca, a Alemanha simplesmente não é competitiva. Qual que é o problema disso para os cidadãos da Alemanha, especificamente falando? O problema enfrentado no setor industrial alemão afeta diretamente as famílias alemãs. As fábricas na Alemanha empregam 8 milhões e 100 mil alemães, ou seja, 10% da população da Alemanha. É uma fatia maior do que qualquer outro país desenvolvido. Por exemplo, pega os Estados Unidos, menos de 5% da população americana trabalha na indústria do tio Sam. Como muitos alemães trabalham na indústria, e a indústria, como você viu, está capengando, indo de mal a pior, o consumo das famílias alemãs acaba sendo impactado e acaba sendo diminuído. A queda nos gastos das famílias, por sinal, principalmente no setor de serviços, foi um dos principais motivos para o PIB da Alemanha ficar no território negativo. O PIB da Alemanha registrou queda de 0,3% entre janeiro e março, na comparação com os 3 meses anteriores. E também no finalzinho do ano passado, no quarto trimestre de 2022, a Alemanha também registrou mais uma queda do PIB de 0,5%. E quando você coloca lado a lado os países desenvolvidos do G7, quanto que é esperado de crescimento econômico para o ano de 2023? Aqui você vê Estados Unidos, Canadá, Japão, Itália, França, Reino Unido e Alemanha. Entre todos, é o único que está para baixo de zero, ou seja, não teremos crescimento. Pelo contrário, teremos mais momentos de dificuldade na frente. E como eu falei, é tudo um efeito dominó, porque o setor imobiliário alemão também está sob forte risco de entrar num colapso, e os sinais já são evidentes. Saiu no Financial Times no começo desse mês de setembro. Empresas alemãs pedem ajuda para a indústria de construção atingida pela crise. Aumento da taxa de juros, escassez de mão de obra e inflação levaram inúmeras construtoras à bancarrota, à falência. A Alemanha, que por anos passou por um boom imobiliário que chamou a atenção, agora vê o fim também da valorização expressiva dos seus imóveis. Estamos no final de um boom imobiliário de 10 a 15 anos. Agora, todos os dias, uma empresa do setor imobiliário vai à falência. A indústria é muito importante para o PIB da Alemanha e a construção também. Ela, especificamente falando, representa 12% do PIB alemão. E ela emprega quase
1 milhão de alemães. Os dois são pilares fundamentais da economia alemã, a indústria e a construção. Mas elas, como você viu, estão passando por um momento delicadíssimo. Tudo isso somado são os problemas que a Alemanha tem que enfrentar para tentar sair do buraco. Só que eles não terminam por aí. Além da crise econômica, a Alemanha também vive uma crise política por causa daqueles 3 partidos que eu acabei de falar para você. Lembra? Sociais, democratas, verdes e liberais, eles não estão se entendendo e eles têm divergências em inúmeros aspectos que vão desde questão cultural, passando por questão de como gerir politicamente a Alemanha, até, é claro, em questões como a economia alemã. Vamos acompanhar de perto para ver se o motor econômico da Europa apenas deu uma pifadinha, mas voltou a funcionar, ou se esse motor está definitivamente com os dias contados.